é uma luz. E é importante a gente dizer isso, não apenas por causa de seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força, mas até por conta do próprio modo como algumas pessoas se referem ao Espírito Santo. Algumas pessoas, embora na sua confissão de fé digam que o Espírito Santo é uma pessoa, essas pessoas acabam se relacionando com ele como se ele fosse uma coisa. Por exemplo, dizendo assim: eu quero a unção, eu quero a autoridade, eu quero o poder. E essa maneira de falar a respeito do Espírito Santo acaba insinuando como se ele fosse uma espécie de coisa que Deus nos dá para satisfazer as nossas necessidades. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo tem sentimentos, e o Espírito Santo também tem decisão. Então, quando o apóstolo Paulo diz: sede cheios do Espírito Santo, ele não está falando de uma coisa, ele está falando de uma pessoa. Ele está falando mais ou menos assim: deixem-se ser controlados pelo Espírito Santo. Poderíamos dizer em outras palavras: sejam cheios de Deus. E o contraste que ele apresenta aqui confirma essa ideia. Ele faz o contraste entre o vinho e o Espírito Santo. O que é que tem de comum entre esses dois? O que é que tem de comum entre alguém estar cheio de vinho e alguém estar cheio do Espírito Santo? Todos vocês já viram alguém cheio de vinho. Todos vocês já viram uma pessoa que está de vinho até a tampa. Como é que essa pessoa fica? Como é que ela se comporta? Como é que são as suas emoções, suas ações, suas decisões, suas reações? Tudo aquilo que a pessoa faz e pensa está controlado pelo vinho. Alguns inclusive nem se lembram do que fizeram quando o efeito do vinho passa. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo semelhante. Significa que você está tão embebido da ação e da presença do Espírito Santo, ao ponto de suas decisões, ações, sentimentos, reações, tudo isso está sob a influência do Espírito Santo. Então esse é o ponto de contato, esse é o ponto em que a ação do Espírito Santo e o efeito do vinho estão parecidos. Mas tem um ponto de distinção também nessa analogia que Paulo está fazendo. Porque Paulo diz que a diferença da ação do Espírito Santo e a embriaguez é que quanto mais você estiver cheio do vinho, haverá maior dissolução. Ele diz isso no verso 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A palavra dissolução significa inutilidade. A palavra dissolução significa vida desgovernada. E a ação do Espírito Santo é o oposto disso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo terá vida governada. É diferente do efeito do vinho que deixa você completamente desgovernado. Significa que uma pessoa cheia do Espírito Santo terá mais controle sobre a sua vida. E é importante a gente dizer isso, irmãos, porque muitas pessoas entendem erradamente essa comparação que o apóstolo Paulo está fazendo, e muitos pensam que estar cheio do Espírito Santo é você ficar assim meio que um bêbado espiritual. Tem muita gente que pensa assim, como se a ação do Espírito Santo te deixasse meio fora de si, deixasse você meio fora da casinha. Falam assim: porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E aí você vê as pessoas rodando como peão dentro da igreja. A tal da unção da metralhadora, eu não sei nem o que é isso, sinceramente. Que ficam caindo. A unção do dominó que toca em um e tudo sai caindo junto. Gargalhada. Isso não é ação do Espírito Santo. Isso é dissolução. Isso é vida desgovernada. É justamente contra isso que o apóstolo Paulo está se posicionando. Na época dele, vocês não pensem que essas coisas são novas. Na época do apóstolo Paulo, existiam centenas de milhares de religiões de mistério que promoviam esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo conhecia isso.
E ele está falando que a ação do Espírito Santo não resulta em dissolução. Isso, irmãos, quer dizer para a gente que quanto mais plenitude do Espírito Santo você tiver na sua vida, quanto mais controle do Espírito Santo houver na sua existência, mais normal você vai ser, mais humano você vai ser, mais domínio próprio você terá. Isso é o que significa ser cheio do Espírito Santo. É você estar sob o controle dele, é você ser influenciado por ele. Nessa própria carta, o apóstolo Paulo explica o que isso significa em termos práticos. Vamos olhar alguns versículos aqui. No capítulo 1, versículo 13, olha como a manifestação do Espírito Santo ocorre na vida de uma pessoa que está plena dele. Capítulo 1, versículo 13, olha só o que ele diz a respeito do Espírito Santo. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele usa duas palavras para se referir aqui ao Espírito Santo. A primeira palavra é selo. O Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo nos marca, o Espírito Santo nos autentica como sendo propriedade de Deus. Lembram lá quando o Pilatos mandou colocar um selo no túmulo de Jesus? Os judeus estavam com medo daquelas histórias de ressurreição, então pediram para Pilatos selar, e Pilatos colocou um selo no túmulo de Jesus, dizendo assim: isso aqui é propriedade de Roma. Paulo está empregando essa figura para dizer: nós fomos selados, marcados, nós somos propriedade de Deus. E a segunda palavra que ele usa é a palavra penhor. A palavra penhor significa garantia. Então o Espírito Santo, ele garante as promessas de Deus. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em você é a garantia de que tudo aquilo que Deus prometeu para você, perdão de pecados, ressurreição, vida eterna, novos céus e nova terra, imortalidade, o Espírito Santo é a garantia de que Deus de fato vai lhe dar todas essas coisas. Então qual é a ação do Espírito Santo aqui? É te dar a convicção de que isso é verdade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, embora ela tenha consciência do seu próprio pecado, ela olha para si mesma e diz assim: eu creio que eu sou de Deus, eu creio que eu fui selado com o Espírito Santo como sendo propriedade divina, eu acredito que essas promessas que estão nas Escrituras, elas são minhas. Então alguém cheio do Espírito Santo tem essa convicção. Mas tem mais um versículo, no versículo 17, do mesmo capítulo 1. Olha o que mais que ele diz a respeito do Espírito Santo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Onde é que está a ação do Espírito Santo aqui? Onde é que está a plenitude do Espírito Santo? Está em você ser uma pessoa sábia, de você saber viver nesse mundo, de você saber andar, você entrar e sair no meio dos ímpios de um modo que glorifica a Deus. A ação do Espírito Santo aqui, a plenitude do Espírito Santo se manifesta também no conhecimento de Deus. Não é aquele conhecimento apenas de você saber informações dele, mas aquele conhecimento de relacionamento, de vida de oração, de estar na presença dele, de andar com ele. Isso, irmãos, é plenitude do Espírito Santo. Tem mais aqui que ele fala, no capítulo 2, versículo 18, mais uma ação do Espírito Santo. Ele diz: porque por ele, isto é, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos quem? No contexto você vai ver que é judeu e gentil. Então na igreja primitiva havia esse conflito sobre o relacionamento de Deus com o povo de Israel e os gentios, onde é que eles entravam nessa história. E ele está dizendo que o Espírito Santo, ao entrar e agir dentro da igreja, ele produzia liga, ele produzia união,
ele produzia proximidade. Ele poderia olhar um judeu e gentio que viveram como inimigos a vida inteira, e um abraçar o outro e dizer: é meu irmão. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso é plenitude do Espírito Santo. É você estar sentado ao lado de uma pessoa que você nunca viu, mas você se sente profundamente conectado a essa pessoa. Isso é plenitude do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 30, talvez um dos mais conhecidos, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tomou uma resolução de que não vai entristecer o Espírito Santo. Você não vai entristecer o Espírito Santo com seus pecados. Você não vai entristecer o Espírito Santo com as suas escolhas. Então, irmãos, isso aqui são exemplos claros da plenitude do Espírito Santo. E vocês não viram nada aqui nos escritos de Paulo sobre você cair, sobre você ficar tonto, sobre você sair rodando que nem peão, sobre você ficar em êxtase. Você não viu nada disso. Você não viu nada disso. Tudo que tem aqui são manifestações de uma vida cristã madura. Isso significa ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos estar sob o comando dele. Então creio que isso responde a nossa primeira pergunta: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Isso nos leva à segunda pergunta: o que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo? Então o que ocorre na vida de alguém ou de uma comunidade cheia do Espírito Santo? Poderíamos dar algumas respostas a essa pergunta. A primeira delas é: em alguns casos, extraordinariamente falando, ocorrem avivamentos. Como eu disse, são extraordinários. Mas há momentos, irmãos, em que Deus visita o seu povo com um derramar muito poderoso e intenso do Espírito Santo. Deus visita o seu povo e acontece despertamento espiritual, conversões, crentes quebrantados e até mudanças sociais. Não sei se você já leu algo a respeito, mas eu incentivo você a ler sobre o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, por conta da influência do ministério de John Wesley e George Whitefield. As mudanças sociais foram grandiosas. Eles não fundaram partidos políticos, eles pregaram o Evangelho. E o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, produziu um derramar tão intenso naquela nação, que os prostíbulos e os bares esvaziaram. Os vendedores de cachaça quebraram. Os lugares onde era promovido o sexo livre quebraram também. Porque as pessoas, em vez de ir para esses lugares, elas iam para a igreja ouvir a palavra de Deus. Então aconteceu isso na Inglaterra, em outros momentos, em outras ocasiões, tanto da história bíblica como na própria história do cristianismo. Deus visitou com um derramar profundo, as pessoas vendo os seus pecados de uma maneira nova, as pessoas tendo apreço, amor pelas escrituras, as pessoas tendo um intenso desejo por Deus e pelas coisas do reino. Nós devemos orar, irmãos, e desejar que isso aconteça na nossa geração, de nós podermos ver no Brasil um derramar poderoso do Espírito Santo que produza quebrantamento de alma. Mas como eu disse, isto é extraordinário. Isso acontece apenas algumas vezes. Na maioria das vezes, a ação do Espírito Santo é lenta. Ela é quase que invisível. E ela é prolongada ao longo dos anos. Então como é que o Espírito Santo se manifesta? Eu disse que extraordinariamente se manifesta em avivamentos. Mas uma segunda resposta a essa pergunta é que, na maioria dos casos, e grave isso, não ocorrem eventos sobrenaturais. É importante a gente dizer isso porque pouco se fala a esse respeito. Muitos pensam que a ação do Espírito Santo tem que ser acompanhadas de línguas, profecias, sinais e prodígios. Normalmente as pessoas têm esse tipo de visão por conta de uma leitura, às vezes equivocada, do livro de Atos.
E onde isso é ensinado, as pessoas buscam freneticamente o falar em línguas, porque elas limitaram a ação do Espírito Santo a isso. E há muitas distorções nesse campo, que não dá nem para a gente falar aqui, como até mesmo pastores que estão ensinando os outros a falar em línguas. Então vai lá, pega uma sílaba e você começa a repetir, e com pouco você está falando. Paulo, irmãos, nada fala a esse respeito. Aliás, eu até diria a vocês que uma pessoa pode até manifestar dons espirituais e ainda assim não ser controlada pelo Espírito Santo. Você sabia disso? A carta de Paulo aos Coríntios mostra isso. No primeiro capítulo, nos primeiros versos, ele diz assim: vocês têm todos os dons. Na igreja de Corinto, quase toda a igreja falava em línguas. E Paulo diz: vocês não têm amor. Por isso que ele escreveu o capítulo 13, um capítulo sobre o amor. Os irmãos estavam colocando uns aos outros na justiça, diz isso no capítulo 6. Eles estavam tolerando a imoralidade entre eles, ele diz isso no capítulo 5. As pessoas não respeitavam o apóstolo Paulo como um apóstolo de Cristo. Então nem sempre uma pessoa que manifesta dons sobrenaturais necessariamente significa que ela está cheia do Espírito Santo. Irmãos, vamos gravar isso, olha. A plenitude do Espírito Santo não está relacionada aos dons do Espírito, mas ao fruto do Espírito. Você gravou isso? A questão não são os dons, a questão é o fruto do Espírito. Eu estou falando de santidade de vida, deleite em Deus, quebrantamento de coração, ousadia na evangelização. A plenitude do Espírito Santo é tanto uma capacitação quanto uma transformação. O Espírito Santo capacita você a realizar o trabalho de Deus, a vocação que Ele te deu nesse mundo. E nesse processo Ele vai operando dentro do seu coração e matando o velho Adão, crucificando a sua carne. É para isso que nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Irmãos, se o Senhor quiser vir e visitar o nosso povo com sinais, prodígios, coisas sobrenaturais, Ele vai fazer isso, Ele é soberano. Mas eu estou dizendo para vocês que esse não é o sentido primário da plenitude do Espírito Santo. O sentido primário é mudança de vida, amor por Deus, senso de urgência com respeito ao reino, sensibilidade com os perdidos, comprometimento com as coisas de Deus, transformação nos nossos relacionamentos. Então a plenitude do Espírito Santo não é vista em sinais. A plenitude do Espírito Santo é vista no modo como eu trato minha esposa. Você percebeu que ele fala do Espírito Santo no verso 18 até o 21, e a partir do verso 22 ele fala sobre marido e mulher. O Espírito Santo é visto no modo como eu trato minha esposa, é visto no modo como eu trato meu espírito, os meus filhos. É assim, irmãos, que a plenitude do Espírito Santo é manifestada. Isso nos leva à terceira pergunta, e talvez a pergunta de $1 milhão, a mais importante: como ser cheio do Espírito Santo? Já que nós devemos ser, como ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos orar. Lucas capítulo 11, verso 13. Vamos ler esse versículo. Deixe marcado aí Efésios, porque é o texto que nós estamos utilizando como fundamento. Lucas 11. Jesus vem falando sobre oração aqui. E ele fala aquele versículo clássico que a maioria dos cristãos conhece de cor: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. E depois ele
traz uma comparação, dizendo: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? E aí no verso 13 ele faz uma aplicação, dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então qual é a promessa de Jesus aqui? Se você orar a Deus, se você curvar o seu joelho, se você de todo o coração clamar: Senhor, me dá do Espírito Santo, Senhor, me dá do controle do Espírito Santo, qual é a promessa? Deus dará. Aqui, irmãos, está um exemplo de uma oração que Deus tem o prazer de atender. Aqui tem um exemplo de uma oração que Deus não vai de repente ficar questionando os motivos ocultos. Então, se você quer o Espírito Santo, se você quer plenitude, se você quer ser controlado, se você gostaria que o Espírito Santo resplandecesse nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu tratamento com o seu próprio pecado, ore, clame, peça, insista, bata, até que Deus atenda você curvar o seu joelho e dizer: Senhor, enquanto o teu Santo Espírito não inundar a minha vida, não controlar o meu pensamento, não modelar o meu temperamento, não mudar os meus relacionamentos, eu não saio da tua presença. Então você precisa orar. Mas no próprio Efésios capítulo 5, Paulo fala mais algumas coisas. E eu quero olhar com vocês. Volte lá, por gentileza. Eu quero destacar mais algumas coisas aqui no versículo. Primeiro, vamos ler o verso 18 novamente. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Paulo está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Enchei-vos, aqui está na voz imperativa. Paulo não está dando uma opinião. Ele não está dizendo assim: eu sugiro a você que vocês, igreja de Éfeso, que vocês desejem, busquem. Eu estou dando um conselho para vocês, eu estou pedindo a vocês. Não, ele está dando uma ordem. Isso significa, irmãos, que não é opcional para você ser cheio do Espírito Santo ou não ser. Se você não clama, se você não busca a plenitude do Espírito Santo, você está pecando. Porque é uma ordem que Deus nos deu. Não tem essa opção em você ser um servo, uma serva de Deus que tem um pé na igreja e um pé no mundo, que está tentando pegar o melhor daqui e o que é supostamente melhor do outro lado. Você precisa ser cheio de Deus. E a maneira como ele constrói a frase é interessante, porque esse verbo enchei-vos, no idioma em que o Novo Testamento está escrito, é um verbo contínuo, que dá a ideia de algo constante. É como se ele estivesse dizendo assim: sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Não é só uma época, não é só um momento. Não é importante a gente falar disso, porque tem gente hoje, né? Tem cristãos que são como museus, que vivem das realizações do passado, que vivem do relacionamento que construíram com Deus no passado. Erradamente chamam de primeiro amor. E pensam que é assim mesmo. Você começa a vida cristã com muito fervor, aí diz: mas esse é o primeiro amor passa. Eu fico revoltado quando eu ouço esse tipo de coisa. Eu quase já expulsei gente da igreja por causa disso. Porque quando você lê lá em Apocalipse, que o Senhor Jesus acusa aquela igreja de terem perdido o primeiro amor, em seguida Jesus diz assim: lembra-te de onde caíste. Perder o primeiro amor é o equivalente ao cair da fé. É o equivalente ao estar numa posição de apostasia, de não ter nada com Deus.
Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Isto é, as suas conquistas no passado, o seu relacionamento com Deus no passado, as pessoas que você evangelizou, que você discipulou, a maneira como você viveu, o seu compromisso com Deus, tudo aquilo que aconteceu no passado não tem relação com o presente. Você precisa continuar buscando, orando, clamando e estando na presença de Deus, para que o Espírito do Senhor continue controlando sua vida. Então é uma ordem, não é uma opção. E não obedecer às ordens de Deus é pecado. Paulo indica aqui alguns meios para a gente ser cheio do Espírito Santo. Vamos para o verso 19. Vamos lá aqui, irmãos, frase por frase. Olha, irmãos, toda vez que a gente está olhando epístola, eu falo muito isso lá na igreja, a gente tem que ir às vezes palavrinha por palavrinha, tá? A gente crê que o Espírito Santo inspirou as palavras, não só o conjunto do texto, mas cada palavrinha. Então, cada palavrinha aqui é importante. Então Paulo diz assim: falando entre vós com salmos. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Paulo diz, primeiro, falando entre vós com salmos. O que isso significa? Isso significa conversação santa. Indica você ter um grupo de amizade que tenha como tema a palavra de Deus. Salmos aqui, irmãos, é uma referência à literatura do Antigo Testamento. Então Paulo está falando assim: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então primeiro, comece a se reunir com pessoas para conversar a respeito das Escrituras. Isso acontece pouco, não é? Isso acontece pouco. A gente fala de futebol, a gente fala da nova série do Netflix, noticiário, a gente fala dos nossos contatos na rede social, a gente fala do último filme. Se nós queremos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos falar mais das coisas de Deus, falar das coisas de Deus entre família, entre amigos, grupos de oração. Paulo diz assim: falando entre vós. Ele está dizendo que é algo que é feito grupalmente. Então não é simplesmente você se fechar dentro do seu quarto e ficar orando e jejuando sozinho. Paulo está falando, é mais do que isso. É uma interação. É você se cercar de pessoas as quais vocês estão constantemente se edificando mutuamente, se exortando, falando a respeito das coisas de Deus. Isso aqui, irmãos, inclui os cultos. Os cultos são um ambiente em que nós estamos falando uns com os outros, em salmos, falando a palavra de Deus. Tem mais aqui, o que ele diz ainda? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, viu? Você precisa cantar a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa louvar. Antes de ser pastor, durante muitos anos eu trabalhei com música na igreja. De vez em quando eu dou umas incursões aí, mas eu sempre me espantava com estar às vezes liderando o cântico congregacional, e você vê gente mal-humorado. Parece que a verdade de Deus não estranhei isso, de ver pessoas dentro da comunidade cristã que não interagem com a música cristã. Mas Paulo está falando aqui que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa cantar, você precisa louvar. O maior livro da Bíblia é um livro a respeito de música. E ele diz que tem que ser de coração, não é da boca para fora. Não é simplesmente para fazer volume. Não é simplesmente porque tem um animador de plateia aqui na frente manipulando você para você cantar mais alto e mais baixo. Você faz pelo seu coração. É algo que vem do Senhor. Só que ele diz mais aqui. Ele diz assim: hinos e cânticos espirituais. Sabe o que significa isso? Que as canções, elas precisam estar de acordo com a verdade revelada.
O conteúdo das canções é bíblico, expressa a verdade do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que apagar muita música dita cristã do seu smartphone. Tem muita música que você tem no seu smartphone que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não estou falando nem das músicas mundanas. No passado a gente falava das músicas mundanas. Hoje a gente tem que falar das músicas ditas evangélicas, que nada fala a respeito de Deus, que não passa de manipulação musical para induzir sentimentos no seu coração, e você sai eufórico, alegre, pensando que você está cheio do Espírito Santo, mas você foi simplesmente manipulado emocionalmente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, comece a optar por músicas que ou são das Escrituras, ou elas derivam de verdades diretamente tiradas dela. É isso que Paulo está dizendo. O que mais que ele diz aqui? Ele diz: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças é uma coisa muito boa, né, irmãos? Mas dar graça por tudo. Você lê isso aqui e diz: mas Senhor, tudo é muita coisa. Tudo. Por que eu tenho que dar graça por tudo, irmãos? Porque Deus, Ele não enche um coração rancoroso. Deus, Ele não enche um coração magoado. Deus não enche pessoas que estão cheias de raiva, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de imoralidade, de murmuração. O Espírito Santo não enche gente assim. O Espírito Santo enche pessoas de coração grato, que louvam ao Senhor na alegria, na aflição, na prosperidade, na necessidade e na catástrofe também. Que o Espírito Santo enche pessoas que estão sempre glorificando a Deus, mesmo quando perdem, mesmo quando vem a morte diante dos seus olhos, mesmo quando contraem um câncer. Elas são capazes de perder tudo e dizer como Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus enche gente assim. E ele termina essa sessão dizendo: sujeitando-vos, verso 21, uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é o mais difícil de todos, viu? Sujeitando-vos. Ele está falando de sujeição mútua. Ele está falando aqui que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa tratar os outros como se eles fossem maiores e melhores do que você. Está vendo aí? Está falando que é isso. Você tem que reconhecer que Deus nos colocou em posições diferentes nesse mundo, e que você precisa se submeter às pessoas que Deus colocou como liderança na sua vida. É interessante, irmãos, porque o restante do capítulo ele vai falar sobre isso. No versículo 22 ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Então ele fala de sujeição como sendo uma ação do Espírito Santo, e ele fala agora das mulheres sendo sujeitas ao seu marido. Então ele está conectando a operosidade, a plenitude do Espírito Santo ao relacionamento da mulher com seu esposo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela se submete ao seu marido. Veja, ela se submete, não é o marido que submete a ela, não. Não é o marido que diz: eu vou colocar você na linha. Não é ela voluntariamente que se submete. Aí no versículo 25 ele diz: maridos, amai a vossa mulher. Isto é, maridos cheios do Espírito Santo, eles amam a esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isto é, filhos cheios do Espírito Santo, eles honram os pais. No versículo 5 ele diz: servos, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Ele está dizendo que funcionários, colaboradores cheios do Espírito Santo, eles respeitam seus patrões. Tudo ligado
à plenitude do Espírito Santo, irmãos. Em outras palavras, o Espírito Santo dinamiza todos os aspectos da nossa vida. O Espírito Santo muda o modo como nós nos relacionamos em casa, como tratamos um cônjuge, como nos relacionamos com os filhos. O Espírito Santo muda o modo da gente trabalhar. Tudo isso é afetado pela presença do Espírito Santo. Meus irmãos, eu falo isso com muita tristeza, mas o nosso país, o Brasil, nada sabe a respeito de avivamento e ser cheio do Espírito Santo. Nós não conhecemos isso ocorrendo ainda no nosso país. O que nós estamos vendo hoje são estádios cheios de pessoas, com as suas mãos levantadas, buscando prosperidade, curas, sinais extraordinários, festa gospel, tietando cantores evangélicos. Nada disso tem relação com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ser cheio do Espírito Santo é ser transformado em santidade. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado a viver bem em casa, com seu cônjuge, com seus filhos, na sociedade, trabalhando, servindo a Deus. Queria terminar perguntando: onde é que você está nisso tudo que Paulo fala aqui? Como é que você está hoje? Examine a sua vida. Você que afirma ser crente no Senhor Jesus Cristo, o quanto que você quer isso? Você quer isso de todo o seu coração? Quanto você está disposto a renunciar para ganhar a Deus e ser cheio do Espírito Santo? Será que você não se tornou uma pessoa excessivamente acomodada na sua fé, pensando que ser crente em Jesus significa apenas você frequentar uma igreja evangélica regularmente, dar o seu dízimo e se abster de pecados que sejam grosseiros, que escandalizam as pessoas? Deus requer mais de você. Isso é muito pouco. E eu oro por vocês e orei por vocês esse dia, para que o Espírito Santo abra os seus olhos e você perceba que não ser cheio do Espírito Santo é pecado, não é uma opção. E a igreja de Deus, irmãos, numa geração como a nossa, uma geração triunfalista, ela necessita de pessoas cheias do Espírito Santo, e Deus quer começar isso na sua vida. Então essa manhã tome essa decisão, dobra o seu joelho dizendo: Senhor, eu vou buscar essa plenitude. Senhor, eu vou renunciar tudo aquilo que tem me impedido. Eu vou dar as costas para tudo aquilo que entristece o teu Santo Espírito. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo entre meus irmãos, no meu casamento, no meu trabalho, na minha universidade. Eu quero que a tua glória brilhe em mim. E Deus vai atender a sua oração. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos faça pessoas cheias do Espírito Santo, para a glória dEle e para o bem da nossa alma. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra. A Tua palavra vai no mais profundo do nosso coração. Ela mostra aquilo que nós devemos ser. E nós pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes levarmos uma vida cristã acomodada, sem grande interesse pelas coisas do Teu reino, com uma oração descompromissada, às vezes sem leitura bíblica, ou muitas vezes com leitura bíblica descuidada. Nós pedimos perdão por isso, Senhor. Nós pedimos perdão também ao Senhor pelo misticismo que tomou conta do nosso país, pelas pessoas que estão sendo enganadas, buscando coisas que a Tua palavra nada fala. Nós pedimos perdão pela nossa nação, Senhor, e clamamos pela Tua misericórdia entre nós.
Mas também, Deus, nós ainda intercedemos a Ti em favor da nossa própria vida. Nós oramos ao Senhor essa manhã pedindo: Pai, dá-nos do Teu Espírito. O Senhor prometeu na Tua palavra que se nós pedirmos de coração, o Senhor vai nos dar o Espírito Santo. Nós clamamos, ó Deus, dá-nos da Tua plenitude. Controla os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos desejos. Que o Espírito Santo molde a nossa vida, os nossos relacionamentos. Transforme a maneira como nós vivemos nesse mundo, trabalhamos, estudamos. Nós precisamos, ó Deus, de sermos pessoas cheias de Ti. Clamamos para que o Senhor faça isso. Ajude-nos, Senhor, a nos cercar de pessoas que conversam a respeito da Tua palavra, pessoas que Te louvam de coração com canções retiradas da Tua Escritura. Dá-nos também um coração grato, capaz de Te louvar e elevar palavras de alegria a Ti, mesmo quando as coisas parecem dar errado na nossa vida. E também dá-nos essa humildade, que nos sujeitemos uns aos outros em amor por causa de Cristo. Precisamos de Ti, Senhor, e oramos clamando por Tua plenitude, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.